Hoje é culto de Santa Ceia. E é sobre isso que eu quero falar. De tempos em tempos eu sinto a necessidade de ministrar sobre esse assunto. Você percebeu que você recebeu diferente hoje. Já logo na entrada já te deram um copinho que tem na parte de cima dele o pãozinho, na parte de baixo já o cálice, o suco da uva. Amém? É mais rápido, mais prático. Nós já estamos preparando para ser uma igreja de 200, 300 pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero te convidar para abrir o seu coração. Quero te convidar para deixar que o Senhor entre e ministre a verdade da palavra dele para mim e para você. Vamos juntos ler alguns textos? 1 Coríntios 11, do 17 até o 34. Já está aqui na tela. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, deixa eu voltar, irmãos, eu quero a Almeida Revista Atualizada. Isso. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões, entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo escreve para a igreja de Corinto, aos irmãos que estavam ali, e ele aponta uma série de erros que a igreja estava cometendo ao tomar a Santa Ceia. A Bíblia relata pelo menos 4 erros. Diga, 4 erros. 4 erros. Que eu quero ver aqui junto com você. O primeiro está no verso 18, quando diz assim: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Olha, queridos, Paulo está chamando a atenção que havia algum tipo de divisão. Mas o curioso é que a divisão estava acontecendo quando as pessoas estavam reunidas na igreja. Divisão normalmente não ajunta as pessoas. Divisão normalmente separa elas. Mas de que tipo de divisão, então,
que Paulo está falando aqui? O que é que ele está tentando explicar? Que forma que eles estavam divididos, mesmo quando eles estavam juntos? Para a gente entender isso, nós temos que ir para outro texto, que está lá em Atos 2, do verso 42 até o 47. Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você já deve estar começando a entender por que Paulo estava exortando a igreja, porque havia divisão no meio deles. A divisão que ele está se referindo a ela é o fato de não haver unidade no meio da igreja. Não era uma divisão como às vezes a gente ouve, né? Facção, um grupo A, um grupo B, um grupo C, um grupo D. Era uma divisão em não fazer algo, em não viver um certo estilo de vida, em não participar da vida da igreja. Eu vou te contar algo que é terrível. Para um pastor, para um líder de life group, como o Fernando, que está sentado aqui, é muito desagradável quando nós chamamos os irmãos para alguma atividade e a gente ouve todo tipo de negativa. Eu anotei aqui algumas. Você quer ir comigo? Vamos ver aqui? Por exemplo, participar do life group. Fernando, a Elísia, estão sempre convidando aí, gente, vem para a minha célula, vem para o meu life group. Eu, às vezes, convido as pessoas para irem junto comigo fazer a casa de paz. Essa semana tem? A gente vai fazer casa de paz. E, às vezes, eu chamo um irmão, uma irmã, vem participar comigo, vamos me ajudar. Às vezes, nós convidamos para vigília. Às vezes, você é convidado para vir para o culto de jovens. Às vezes, você é convidado para estar aqui às 4:30 da manhã na segunda-feira. Às vezes, você é convidado para estar aqui às 5 da manhã. Elas ainda estão atrás de nós, irmãos. Aleluia. Às 5 da manhã, nas quarta-feiras. Nós temos bolo, né? Sim, ainda fala que tem bolo. Mas aí quais são as respostas que normalmente a gente ouve? Ah, não, pastor, você pode contar comigo para qualquer coisa, mas fazer vigília na sexta-feira até meia-noite, eu não dou conta não, pastor. No outro dia eu acordo um bagaço, mas esse é o propósito. Ah, pastora Thaís, vim orar aqui às 5 da manhã, na quarta-feira, é osso, viu? Pastor, eu venho no culto. Mas não conte comigo para o life group. Meus filhos dormem cedo. Eu durmo cedo. Outra que eu pus aqui. Não acontece no meu grupo. Mas já ouvi no passado. A gente precisa mesmo ensaiar durante a semana. Não pode ficar só no domingo. Precisamos fazer ensaio durante a semana. Agora, se eu te contar que essa divisão é necessária na vida da igreja. Foi o próprio Deus quem permitiu que acontecesse assim. A divisão é necessária para separar um tipo de gente, um grupo de pessoas. Ela é necessária para que seja revelado quem é aprovado. Você não precisa abrir o texto, Gustavo, mas eu vou ler aqui. Onde, no primeiro texto que a gente leu, diz assim, olha. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, que haja divisão, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. A divisão é um instrumento do inferno, para que quem é aprovado se manifeste. Aleluia. Glória a Deus. Agora, de qual dos dois grupos você vai participar? Aí é com você, já não é mais comigo. A qual grupo você vai pertencer? Ao grupo da divisão ou ao grupo dos aprovados?
Eu, irmãos, quero estar nos aprovado. Quero nada com essa história de divisão. A palavra aprovado, no grego, é dokimos. Quero que você preste bastante atenção nisso. Que era normalmente usada naquela época para se definir o valor monetário de certos metais. Metais que eram moldados, que eram derretidos, que eram esquentados a uma certa temperatura para se tornarem maleáveis. Naquela época não tinha Banco da América, não tinha Citibank, não tinha nada disso. Então a forma de negociação era através de moedas que eram feitas com metal derretido. Quando o metal se expõe, é exposto ao fogo, duas coisas acontecem. Primeiro, as impurezas são separadas. Mas segundo, ele se torna, como eu acabei de falar aqui para você, moldável. Então, novas formas e novos valores podem ser atribuídos àquela substância. Muitos irmãos, quando são submetidos ao fogo, ao calor do tratamento de Deus, e esse tratamento ele pode se manifestar de diversas formas. Eu anotei aqui algumas. Uma exortação, um confronto na palavra. Porque quando a gente ouve a palavra, às vezes a gente é confrontado, sim ou não? Sim. Uma disciplina que é aplicada em amor. O desconforto que é gerado quando você tem que conviver com alguém que não te agrada. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Isso se chama tratamento. O desconforto de ter que liberar perdão a alguém ou de ter que pedir perdão para alguém, sempre foi ela que te fez mal. Alguns irmãos, ao invés de se submeterem ao tratamento do Senhor, quando eles são expostos a esse fogo, eles se tornam mais rígidos ainda, se tornam mais complicados, menos moldáveis ainda, e se fecham no seu próprio entendimento. O que é mais comum de se ver, quando alguém, vou pegar um exemplo aqui, quando alguém é exortado, ou quando uma disciplina é aplicada, não pelo pastor, eu não creio em disciplina pastoral, irmãos, eu não creio, estou falando nesses negócios para o YouTube depois, eu não creio nesse negócio de dizer, não, pode tomar Santa Ceia. Quem sou eu para proibir alguém de tomar Santa Ceia? Quem sou eu para proibir alguém de participar da mesa do Senhor? Amém? Mas a pessoa, ela olha para o tratamento que o Senhor está trazendo sobre a vida dela e ela acha que é o homem. Ela acha que é o pastor. Ela acha que é o líder do life group dela. Ela acha que é o líder de ministério, de departamento ao qual ela está conectada. Ah, como que ela fala comigo desse jeito? Ah, como que ele fala comigo desse jeito? Ela não entende que o tratamento está vindo do Senhor. A Bíblia dá um nome a isso. Alguém arrisca falar qual é o nome? Quando a pessoa resiste aos tratamentos? Rebeldia. Rebeldia. Agora, alguém aqui gostaria de fazer despachos? Macumba? Ninguém aqui gostaria de fazer macumbas? A Bíblia diz que o rebelde, ele é contado como feiticeiro. O pecado de rebelião, de rebeldia, é semelhante ao de feitiçaria. Você talvez até não quer ir lá, fazer uma farofa, uma pinga lá. Mas o Senhor olha para o rebelde e diz, feiticeiro. Que comparação doida. Eu sei que essa palavra é dura para mim, como pastor, é dura para o Fernando, como líder de life group, mas vou te dizer algo. O texto está dizendo que há irmãos em quem você vai investir tempo, você vai investir em ensinamento, você vai gastar horas em aconselhamento, você vai comprar pão de queijo para receber na sua casa, sentar com ele, ele vai sair de lá às 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, mas não vai haver crescimento.
não vai haver transformação. Ele vai continuar no mesmo lugar que ele está, se não voltar mais para trás um pouquinho. E está tudo bem. A Bíblia acabou de dizer que é para isso mesmo que existem essas divisões, é para separar quem é aprovado. Pastor, mas essa pregação sua não está muito graciosa. Não. Mas é lógico que isso é graça, querido. Algumas pessoas, quando são tratadas e resistem, elas na verdade só estão dizendo: eu não quero entrar na forma. Qual que é a forma? Você acabou de ler comigo, Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é uma forma? Sim, é. Sua igreja tem uma doutrina, sua igreja tem um jeito de falar, sua igreja tem um jeito de fazer as coisas. E às vezes a pessoa resiste. Sua igreja tem oração às 5 da manhã, na quarta. Tem umas orações melhores na segunda, às 4h30. Hoje eu vou provocar vocês. Tem mais coisas vindo por aí. Tem mais reunião que vai começar a acontecer. Tem treinamento. Os irmãos já experimentaram entrar no nosso website? Alguém já entrou? Entre. A Thaís, que está ali, é ela que está alimentando o website, ela está colocando as palavras lá. Daqui a pouco, os cursos, eu já comprei eles. Eu já pedi o Reston, que é o nosso pastor que cuida disso, ele e a Thaís, para carregarem para dentro do website. Pastor, quanto que vai custar para mim fazer o curso? Ou os cursos? Nada. Só vai entrar, pôr o seu e-mail, a Thaís vai receber uma comunicação, ela vai olhar: gosta desse irmão? Está aprovado. É melhor você estar na lista dos que ela gosta. Amém? Aprovado é quem entrou na forma. Eu demorei tanto para aprender isso, irmãos, que eu achava que era só encheção de linguiça que tinha na minha igreja. Minha igreja tinha reunião para isso, tinha reunião para aquilo, tinha evento para isso, tinha subir monte, desce o monte, tinha fazer vigília, fica acordado de madrugada, reunião de oração. O líder do louvor falava assim: irmãos, nós vamos ficar aqui sexta-feira, vamos estudar o livro de Êxodo todinho. Aí eu pensava: não pode estudar em casa, depois a gente só discute. Eu não queria entrar na forma. Eu não queria ser aprovado. Eu queria fazer parte, estou falando de mim, irmãos, eu queria fazer parte daqueles que entravam no grupo da divisão. Pegar o Gustavo aqui, que entende de futebol, eu queria ir para a segunda divisão, é assim que chama? Mas a verdade é que todos nós, eu e você, temos o tempo inteiro a oportunidade de nos tornarmos aprovados. O tempo inteiro. Mesmo quando a gente às vezes não fez muito certinho. Paulo fala de alguns erros. O primeiro deles, está lá no verso 21, ele diz assim: cada um de vós toma a ceia antecipadamente. Tomar a ceia antecipadamente fala de justiça própria. Talvez você nunca viu isso na sua vida, mas eu já vi. Às vezes o pastor vai servir a Santa Ceia e o irmão não quer participar da Santa Ceia com os outros. Ele quer, tipo assim: eu vim aqui para tomar a minha Santa Ceia. Ele pega o pão dele, o cálice dele, ele mesmo consagra. Aleluia, glória a Deus, eu recebo do Senhor, eu tomo tal, e vaza. E se o pastor falar: vamos compartilhar uns com os outros, que às vezes a gente faz isso aqui. Agora, não sei como é que vai ser feito isso não, porque... Como é que compartilha agora? Ah, o Roberto tem uma ideia boa também, ele troca só o copinho. Porque se você pegar no pão e falar assim: compartilha comigo aqui, irmão, o irmão já olha pro seu dedo assim... Aonde você pôs? Bom, né? Tomar a Santa Ceia antecipadamente fala de ser alguém cheio de si mesmo. Você acha tão santo, você acha tão consagrado, você acha tão lindo, que não quer nem participar com os outros. Aqui eu nunca vi acontecer isso, nessa igreja não. Segundo erro, ele diz: há quem tenha fome. Você consegue imaginar as pessoas indo para a Santa Ceia e chegando lá e atacando pão? Aqui nem tem jeito, né? Porque eu tô maisinho. Se for para tirar a fome com isso aqui, é bom você pegar logo uns 50 copinhos desse, porque
e talvez não dá. Mas naquela época, os irmãos chegavam para o domingo, para o dia de Santa Ceia, e já passavam ali, aí na hora de pegar o pão, esse aqui é de mentira, então não vou quebrar ele não. Mas ao invés de tirar um pedacinho, ele já pegava logo uma lasca. Na verdade, eles traziam. É? Trazia pão e vinha da casa para o dia da ceia e começaram a não mais só. Eu não sei se é isso, não, eu vou te falar por quê. Eles começaram a comer e beber e se embriagar. Olha o que o texto diz, Roberto. Diz assim, Paulo exorta, não é para encher a barriga nem para se embriagar. veja bem, ele fala assim, vocês não têm casa para comer, então não estão trazendo pão de casa não. Ele fala assim, ó, vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que não têm, que vos direi. Ele diz assim, se alguém tem fome, coma em casa. Por que essa palavra está aí na Bíblia? Se o Senhor sabia que, por exemplo, no nosso meio não ia ter isso. A palavra fome na Bíblia, no original, ela significa, o nome dela é peinal, ela significa definhar, se acabar por causa do trabalho árduo, por causa do trabalho pesado. Trabalho pesado, a gente já compartilhou aqui na igreja, tem a ver com o quê? O que você lembra quando você fala de esforço? O que mais? Vou dar a dica. Pela graça você não tem que fazer nada. O esforço você está caminhando? Pela lei. E a palavra, eu acabei de dizer para você que fome no original é peinal, que significa se definhar por causa do trabalho árduo, por causa do esforço. Sabe o que é isso? É ficar tentando ser crente. Irmãos, eu já contei isso aqui. Quantas vezes eu entrava em culto, em dia de Santa Ceia, num esforço para ser crente. Eu fazia tudo que eu não devia, de segunda a sábado. Mas era tão engraçado que era um gráfico. Tipo assim, minha santidade ia aumentando. Segunda, terça, quarta. Às vezes dava uma caidinha, subia de novo. Quinta, sexta, sábado eu estava já quase andando nas nuvens. Na sexta eu chegava no culto, eu mudava até o jeito de falar, Gustavo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aí eu estava me sentindo santo. Eu consegui passar 2, 3 dias sem fazer nada de errado. Quando saía da porta da igreja, parece que os demônios estavam me esperando lá na porta para me agarrar. Aí começava tudo errado de novo. Era um esforço para ser crente. Era uma tentativa tão grande de não pecar, de não fazer coisa errada. Era muito complicado para mim. Há quem tenha fome. Mas Paulo também diz, há quem se embriague. Embriagar é trocar o espiritual pelo natural. Lembra lá de Efésios 5:18? Põe para mim. Olha lá. E não vos embriagueis com vinho. Não está dizendo que não era para tomar. Está falando, não fique bêbado, não se embriague. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo está dizendo que os irmãos, que havia quem se embriagasse ali, ele está dizendo o seguinte, tinha gente que estava vindo para Santa Ceia, do mesmo jeito que pegava o pão, começava a entornar o caneco mesmo. Daqui a pouco estava todo mundo dando glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tudo alegre. Não era suco de uva, irmãos. O suco de uva foi inventado recentemente. Naquela época era a uva que era fermentada mesmo, que era pisada, amassada. Aquilo gerava aquele negócio alcoólico, mas era vinho de verdade. O que é essa troca do natural ou do espiritual pelo natural? Existem duas crenças a respeito da Santa Ceia. A primeira é a da transubstanciação. O que a pessoa que crê nisso ela pensa?
ela pensa de fato que o pão é o corpo do Senhor. E ela pensa que o vinho se torna o sangue de verdade. Aí eu fico imaginando os irmãos comendo o pão e dando umas baitas, umas mordidas do Senhor, né? Senhor, eu estou mordendo aqui suas bochechas, estou mordendo aqui seu braço. E eles pensam desse jeito mesmo. E tem vídeos aí na internet que mostra a pessoa mordendo o corpo do Senhor, e sangue, já viu esse sangue descendo? Nossa, tem tão besta, meu Deus do céu. Quanto engano. Mas essa é uma visão errada. Mas tem também a outra, também errada, que é a doutrina do simbolismo. Que a pessoa diz, é só pão, é só suco da uva. Essa também é errada. Porque tudo aquilo que você torna comum demais, tudo aquilo que você torna assim muito banal, acaba perdendo o peso. A verdade é que foi um padeiro mesmo que fez o pão e alguém lá preparou o suco. Mas quando você está tomando a Santa Ceia, a Bíblia diz que você está fazendo memória. Você está lembrando do Senhor, você está lembrando daquilo que Ele fez. Não é de nada que eu e você fizemos. Aí está o erro de muito pastor, né? De levar a pessoa na hora da Santa Ceia a refletir naquilo que ela faz, que ela fez, que ela vai fazer. Quando na verdade a Santa Ceia é para lembrar o quê? Do que Ele fez. Por isso que eu, como pastor, não posso proibir ninguém de tomar a Santa Ceia. Você está em pecado? Vem, faz seu concerto com o Senhor, e aí você participa. Amém? Amém. Como eu disse para você, nenhuma dessas interpretações, nem a da transubstanciação e nem a do simbolismo, estão certas. O que está certo é discernir o corpo. E o interessante é que Paulo nunca deu nenhuma instrução, não tem instrução na Bíblia para discernir o vinho, para discernir o sangue. Qualquer crente, como diz o Neymer, por mais barrela que seja, você perguntar para ele o que é o sangue de Cristo, todo mundo sabe. O sangue foi derramado para quê? Para perdão, para remissão, para redenção. Todo mundo sabe disso. Mas se você perguntar para ele, e o corpo? O corpo do Senhor é um corpo, né, bonito, um corpo, sei lá, cheio de luz. As pessoas não sabem. Foi por isso que Paulo diz, é necessário você discernir o corpo. Porque o sangue todo mundo já sabe. Então nós precisamos ir para a palavra de Deus e buscar o entendimento do que é o pão. Como que nós precisamos entender ele? Quero ler com você um texto que está lá em Marcos 7, 24, até o 30. Eu estou pulando, irmãos, eu estou avançando. Olha ali. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. De quem que eu estou falando? De Jesus. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Olha a ingenuidade do Senhor. Ele vai para uma casa e está esperando que ninguém saiba onde é que ele está. É lógico que o povo vai fazer fofoca e falar, Jesus está ali. O Senhor está ali, você precisa ir lá. Próximo versículo. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. Repita, filhos. Filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos. Fala, pão dos filhos. Pão dos filhos. E lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, eu sou nessa categoria aqui, Senhor, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, dos filhos. Então lhe disse, Jesus olha para ela e fala, por causa dessa palavra, você me falou agora, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Veja bem, querido, aquela mulher era cirofenícia, grega. Ela não era ainda filha, ela não tinha aceitado Jesus, ela não tinha passado, vamos falar na linguagem de hoje aqui,
ela não tinha ido para a igreja, passado pelo batismo, aquela coisa toda. Ela era uma incrédula, por assim dizer, mas que demonstrou uma fé enorme. Porque ela chega e diz para o Senhor: eu quero comer do pão dos filhos. O pão, a primeira coisa que você tem que entender é para os filhos. Daí, às vezes a gente entende por que alguns pastores, por que algumas igrejas, elas dizem: vamos esperar que a pessoa seja batizada primeiro, vamos esperar que ela passe, né, pelas águas, que ela passe pelo processo. Então ela comece a tomar da Santa Ceia, entendendo o que é que ela está fazendo. Eu ia expressar minha opinião sobre isso aqui, do que eu gosto de fazer, mas vou ficar calado por hoje. Veja bem, o pão tem a ver com saúde. Esse pão que você vai comer aqui hoje tem a ver com saúde. Tem a ver com saúde física, tem a ver com saúde mental, tem a ver com saúde psicológica, saúde das emoções, saúde das sensações. Tem mais alguma que eu poderia falar que eu esqueci? Tem a ver com a sua saúde de maneira geral. Aí você pode até falar assim para mim: pastor, o texto que está falando aí do pão não está falando de saúde, está falando de demônio. Não é que a mulher voltou para casa e encontrou a filha curada, encontrou ela liberta. Mas é talvez porque você não sabe que no Antigo Testamento, na Bíblia, no Novo Testamento, o contexto de saúde e de estar endemoniado meio que caminham juntos. A bênção da saúde é algo que é para mim e para você. Você pode ser um crente convertido, fiel na igreja, você pode estar firme no Senhor. Se você não tiver saúde, filho, sem saúde você não consegue fazer nada. Você não consegue trabalhar. Eu não estou falando só de saúde física, não. Sumaia está aqui, qual que é o título certo? Doutora não? É psicóloga. Psicoterapeuta. Ela sabe dessas doenças da mente, da alma, das emoções. E tem um monte, não tem? Eu não consigo nem imaginar os nomes. Tem um monte. Mas a cura que o Senhor tem para mim, para você, ela envolve essa área também. Cura do corpo, cura da alma. Cura das emoções. Cura de certas imagens, vozes, sons, coisas que ficam presas lá dentro. Uma alma ferida, ela impede a pessoa de ter um bom desempenho. Seja um jovem na escola, seja um adulto no seu trabalho, seja um homem, uma mulher dentro do seu casamento. Amém? Às vezes, como pastor, é muito difícil conversar com uma pessoa que está ali falando com você, contando os problemas dela. Você está ouvindo, o Senhor está te falando: está vendo a doença na alma dela? E às vezes para apontar e dizer: olha, filho, você precisa de um sorrisal espiritual, você precisa de uma cibalena espiritual, você precisa de um advio espiritual, você precisa... Lá em casa tem um remédio muito interessante. Chama Cura Tudo, que a minha sogra manda. É um monte de erva que eles fazem lá no Brasil. Alguém aqui eu já dei Cura Tudo? A minha mulher já deu Cura Tudo para você? Irmãos, o trem é tão ruim que ele cura o que era ruim. Eu acho que a cura do remédio é porque ele é ruim demais. Não tem nada mais ruim que aquilo. Melhor antes de tomar. Quando fala que vai tomar aquilo, o cara não tá bom. Meu filho fica impressionado, porque ele fala assim: pai, você toma, você não muda nem a cara. Eu não mudo por forma, por dentro minha cara está toda retorcida, eu estou vendo aqui. A primeira menção da Santa Ceia na Bíblia está relacionada com cura. Eu contei aqui para você, acho que foi domingo passado que eu falei. Foi domingo passado que eu falei do anjo da morte que passa sobre as casas, né? Salmo 105, 37, diz assim: vai lá para mim. Salmo 105, 37. Eu vou ler aqui. Então fez sair o seu povo
com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Irmãos, alguém aqui lembra quantas pessoas saíram do Egito? Um número que você já deve ter ouvido várias pregações, cada um fala um número diferente. Quantas? 40 mil? 3 milhões. Quantos milhões? 3 milhões. 3 milhões. O que, Alex? 1 milhão de pessoas só adultos, que é homens prontos para a guerra. Fora as crianças e as mulheres. Qualquer um desses números que vocês falaram, eu não vou entrar na briga hoje, não. Está de bom tamanho. O texto que está ali, olha, está dizendo que não havia um só inválido. Então vamos pegar o número mais alto aqui, do Roberto, 3 milhões. Você consegue imaginar que numa multidão de 3 milhões não tinha um inválido, não tinha um doente? Ah, pastor, mas vamos ficar com o que o Oliano falou, 40 mil. Gente, 40 mil é gente com força. Se no meio de 40 mil não tiver um doente, os hospitais quebram. As farmácias quebram. O médico vai virar engenheiro. A Sumaia vai ter que mudar de profissão. Eu vou parar de pregar sobre cura. Não havia um inválido. Mas espera aí um pouquinho. Aquele povo sai da escravidão, sai do Egito, vão para o deserto para celebrar uma festa. Não tinha um doente. Mas como que começou a saída deles? Participando da ceia. Eles assaram o cordeiro, comeram do cordeiro, comeram ele inteiro, e então foram para a jornada deles. Estou te dando já aqui as dicas. É o comer do pão que libera saúde para o meu corpo e para o seu. Para a minha alma e para a sua. Paulo, no texto que a gente leu no início, no verso 29 e 30, ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Ele está falando que tem que discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é que é maldição. Juízo e maldição são duas coisas diferentes. Aí ele diz no verso 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. A razão de haver muitos fracos e doentes no nosso meio. De hoje mesmo. É porque tem muita gente que ainda não discerniu o corpo. Lá em casa nós temos o costume de servir a Santa Ceia com uma certa frequência. Às vezes a gente vai assim, dias a fio, servindo a Santa Ceia. E se você já foi lá em casa aconselhar comigo, você vai lembrar que eu já servi a Santa Ceia para você. Ou eu ou a pastora. Nós cremos nisso. A Bíblia diz assim: fazei isso em memória de mim. Qual que é o resto do texto? Quantas vezes? Todas as vezes que vos reunis. Todas as vezes que reunir era para servir Santa Ceia. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso toda vez agora, mas não. Mês não. Mas biblicamente deveria. Servir Santa Ceia todo culto. Todo culto. O ato de comer na Bíblia é algo muito importante. Você vê que tudo foi colocado a perder porque alguém comeu errado. Lá no Éden, não era para comer de uma certa árvore. Comer errado. E gerou uma bagunça. Hoje, se você comer certo, existe conserto. Se alimente da comida certa. Eu falo isso até a respeito de palavras que você ouve. Por isso que às vezes eu sou implicado, né? Eu falo, cuidado com o que você ouve lá fora. Posso pegar você de exemplo? É. Nada. Ele chegou em mim e falou assim: pai, eu ouvi um cara. Posso falar? Pai, eu ouvi um cara. E ele falou algo muito interessante. Irmãos, quando alguém me fala comigo que ouviu alguém na internet algo muito interessante, eu não escutei todo mundo que existe, a verdade é essa.
Mas é difícil achar alguém que está falando a verdade, da verdade mesmo. Ele contou para mim. E esse cara falou não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, já entendi tudo, vou deixar ele terminar. Pai, tem que ser educado, às vezes eu não sou. Então vou deixar ele terminar. Terminou. Aí eu falei assim para ele, bom, eu sou seu pai, né? Eu sou seu pastor também, então deixa agora eu falar para você. Aí comecei a falar. Aí falei assim, mas pai, agora ficou confuso, porque ele fala do outro jeito, você fala isso, não sei o quê. Escolhe a comida que você vai comer, meu filho. Uma palavrinha que ele ouviu, gerou uma dúvida na cabeça dele. Filho de pastor, me ouve pregando literalmente todo santo dia dentro de casa. Prego todo dia dentro da minha casa. Prego, dou bronca, um monte de coisa. É porque eu não quis continuar. A lista é grande. Mas eu ouvi uma mensagem que produziu dúvida no coração dele. E você sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, olha, qualquer um, se um anjo, se um anjo descer do céu e vos pregar um evangelho que vai além desse, o evangelho esse que estava se referindo ali, é o evangelho da graça. Se um anjo descer do céu vos pregar um evangelho que vá além desse, seja diferente desse, falando qualquer coisa que não é esse, maldito seja. Cuidado com o que você escuta. Porque vai produzir morte na sua vida. Vai produzir dúvida. Eu sempre conto isso. Você pode ouvir 50 pregações da graça. O dia que você ouve uma da lei, quase que anula tudo que você ouviu antes. É ou não é, Gustavo? Produz um monte de bagunça na cabeça da pessoa. O diabo entra pela dúvida. Pronto. Fala mais alto, vai bacana. O diabo entra pela dúvida. O diabo entra pela dúvida. Não foi isso que ele falou? O que foi que Deus disse? Se eu comer, eu vou morrer. De novo a história de comer, né? É claro que você não vai morrer, filha. Você sabe como que na colmeia das abelhas funciona? Quando vai ser levantada uma abelha rainha? Porque as abelhas rainhas, elas se aposentam. Chega uma hora que ela fala, para mim já deu. Eu preciso agora aposentar. Aí a colmeia levanta uma nova. Sabe o que eles fazem com ela? Ela só come geleia real. Para poder chegar a ser rainha. Tem que comer certo. Tem que comer a comida certa. Abre para mim João 6,49. E aqui eu encerro. Os irmãos são tão educados que quando eu falo que eu encerro, ninguém fala aleluia. Olha lá. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ele estava falando de quem, irmãos? Dele mesmo. Tanto é que ele continua a frase, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pela vida, ele está falando. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus está falando esse texto aqui, ele vai do verso 48 até o 52, quando ele vai falar a palavra comer, ele está usando um verbo chamado fago. Tem alguma parte do seu corpo que você lembra do não sei o que, fago? Esôfago.
Eu pus assim estranho para poder fazer sentido, né? Esôfago. Fago, no original, é comer por comer. Mas quando chega no verso 52, que ele vai falar, você tem que comer de mim, ele muda. Ele usa a palavra trogo, que significa moer. Que interessante. O Senhor vai dizendo, comer isso, comer aquilo, comer não sei o quê, mas quando ele diz, você tem que comer de mim, ele troca a palavra fago e ele fala, você tem que moer. A Bíblia diz que o corpo dele foi moído. O corpo dele foi trespassado. Ele sangrou. 5 sangramentos diferentes. Já preguei isso aqui. O Senhor estava dizendo para eles o seguinte: não coma de mim simplesmente por comer. Coma entendendo que o meu corpo foi moído para que o seu tivesse vida. Coma entendendo que o meu corpo foi moído para que a sua alma fosse saudável. Para que as suas emoções fossem saudáveis. Irmãos, num curso que a gente dá aqui, a gente ensina uma coisa muito interessante. Uma das armas mais fortes do diabo é trabalhar na emoção da pessoa. Você trabalha nas emoções dela, você arrebenta com ela. Você arrebenta. É uma das grandes armas do diabo. Vou dar um exemplo besta aqui, simples. Se eu sair daqui e você estava esperando para me cumprimentar, ou esperando que eu te cumprimentasse, e eu passo por você assim, eu na minha cabeça, puxa vida. Se você é espiritual, você vai dizer, puxa vida, pastor, hoje está tão corrido, nem me falou tchau. Se eu fizer a segunda vez, você já não vai me ver com esses mesmos olhos. Mas por que o pastor... Aí a dúvida, né? Por que o pastor me cumprimentou? Como é que é? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele está sabendo o que eu fiz? Será que ele sabe o que eu vou fazer? O Senhor já mostrou para ele. E se eu fizer a terceira vez, aí você me joga no lago de fogo e enxofre. Pronto, acabou. O que o pastor tem contra mim? Não vou vir mais nessa igreja. Vou brigar com ele. Eu vou criar uma divisão entre eu e ele. Eu não quero mais andar debaixo de Atos 2:42. Eu não quero mais andar na mesma doutrina dessa igreja. Eu não quero mais andar no mesmo que é tudo mentira, fofoca. Mas quem é que faz tudo isso? O diabo. Mexeu nas emoções. Mexeu nas emoções. Se o diabo fosse mexer com o Senhor Jesus nas emoções dele, filho, eu e você estavam lascados. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos dele. Antes da fundação do mundo. A gente já era inimigo. Já entendeu esse negócio? Que negócio estranho. Eu nem nasci, eu já era inimigo. Já tinha feito coisa errada. Meu nome já estava... Eu ia nascer em pecado, como diz Davi. Quando você for tomar a Santa Ceia, tome com discernimento, tome com conhecimento. Entenda, eu estou comendo do pão. Eu estou fazendo algo aqui agora e tem vida de Deus sendo liberada para mim. Tem saúde para o meu corpo. Tenho sangue que é perdão. Sim, eu tenho ele. O perdão é fácil de apropriar dele. Todo mundo apropria do perdão muito rápido. Pelo menos naquele momento. Até ficar acusado de novo. Agora, o pão, a saúde, o que o Senhor conquistou, a vida que Ele conquistou para mim e para você, normalmente é difícil. Amém? Fique de pé. Pegue o seu copinho. Alguém não tem? É só levantar a mão. Aleluia. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou. Aleluia. Cuidando da vida
te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, O pão, tentando te impressionar. que é o corpo do Senhor, Será que um dia eu poderia o corpo dele que foi trespassado, em casa, na mesa, o corpo dele que sofreu no meu lugar, no seu lugar, a extensão do teu amor. e que ele disse: se você não comer desse corpo, se você não comer desse pão, eu sou o pão do céu. Se você não comer dele, você não tem vida. Que sou aceito Repita comigo: Senhor, eu quero essa vida. Eu quero saúde. Eu quero saúde, Saúde para o meu corpo, saúde para o meu para a minha mente, para minha mente, para as minhas para as emoções. minhas emoções. Senhor, eu quero paz para a minha alma. Senhor, eu quero paz na minha Eu alma. quero viver em Eu paz. quero viver em paz. Coma desse pão. Receba vida. Seja abençoado. mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não O cálice, os que é o sangue do Senhor que foi derramado de uma única vez por todas. quando aprendi a descansar. Por causa desse sangue, Os meus o esforços Senhor pode olhar para mim, para você e dizer: dos seus pecados, não jamais, eu só te jamais quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, Senhor, me mostra que nesse momento com os meus irmãos, ainda existem pessoas debaixo de acusação. extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família. Essa palavra é do Senhor para você. Tua mesa cura, tua mesa cura. E você vai saber que é com você que ele está falando. Em um lugar pra mim, O Senhor diz: tua mesa cura, tua mesa o meu sangue aqui tem foi derramado para o perdão dos seus pecados. carrega o nome da família. Não olhe mais para o seu passado. Nunca mais dê nomes e títulos, nem aceite nomes que o mundo dá. Tanto que eu trabalhei, tanto que Senhor, olha para você, meu filho. Senhor, olha para você, minha irmã. E Ele te chama de um nome. Você é justo. Você foi feito justo. O diabo tenta te condenar, tenta te acusar. Mas o Senhor te diz: justo, justo, justificado.
Beba desse cálice. O cálice da nova e eterna aliança. Não é mais baseado na lei, não é mais baseado no cumprimento de ordenanças, não é mais baseado em obediência, não é baseado no que você faz, é no que Ele fez. Não é a respeito do seu comportamento, é a respeito do comportamento dele. É Ele que aceita. Quando o Senhor pegou na mão daquela mulher, levantou ela, Ele perguntou para ela: onde estão os seus acusadores? Ela disse: eles foram embora. Eu vim aqui hoje te contar, querido irmão, um dia você pegou na mão do Senhor. Seu passado pode ter sido muito feio, sabe? Pode ter sido, moralmente falando, estranho. Mas hoje tem um sangue que te cobre. Você hoje tem livre acesso a Ele. Ninguém pode mais te condenar. Se você não bebeu ainda, beba do cálice. Aumenta essa música, por favor. Quando aprendi a descansar. Sim, Senhor. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, Aleluia. em meio aos teus irmãos, eu descobri Pega na mão da a pessoa que está do seu lado. extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, Senhor, nós somos uma família. das multidões, eu Famílias permanecem juntas na casa. aceito por Famílias permanecem carrego agarradinhos um com o outro. O nome da nossa família vem do Senhor. carrego o nome da família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Carrego o nome da Estamos debaixo da mesma aliança. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa hora. Essa semana você vai andar, como a Bíblia diz, com uma corça. Altaneiramente, você vai andar de cabeça erguida. Você vai entrar nos lugares de trabalho, você vai dizer: aqui é abençoado porque eu cheguei. Amém. Eu carrego aquele que é o dono do universo. Você vai andar pelas ruas, querido, achando que você está só dirigindo um carro. O mundo espiritual vê diferente. Ele vê luz andando pelas ruas. Seu carro brilha mais do que o de muita gente fora. Sua casa tem um aspecto diferente no mundo espiritual. As suas roupas têm um cheiro diferente. Amém? I have walked through the darkest valley. I was